Ora, Olá, gente. Vamos começar agora a nossa sessão em português. Temos aqui conosco hoje a Laila Penha. Ela é uma colega intérprete, como nós, mas ela esconde um talento especial na cozinha que nós, mais próximas e sortudas, temos a chance de degustar. Então, a Laila, nas suas horas livres, ela adora cozinhar e, inclusive, tem um programa no YouTube, um canal no YouTube cheio de receitas. Depois a gente coloca o link aqui na, no chat. Laila, vou passar a palavra para você. Olá, gente. Bom dia, boa tarde a todos. Antes de começar, eu queria agradecer aí o convite para falar com vocês. Deixa eu pôr meu timer aqui para eu não errar no tempo. Enfim, é muito prazeroso, né, a gente falar num congresso onde todos nós somos colegas, né? Somos os palestrantes, os organizadores obviamente, os intérpretes que estão com a gente. Então, muito obrigada a todos e eu espero ser doce e leve com os meus colegas. Eu vou começar compartilhando a minha tela, que na verdade está escrito que o anfitrião desabilitou essa possibilidade. Dani, não sei se você consegue resolver isso, mas eu não estou conseguindo. Veremos. Vamos ver se a gente consegue. No share screen aparece host disabled, aqui. tá? Pois é, vários participantes podem... não sei se é isso. Tenta de novo. Tá bom, vamos lá. Agora sim. Agora deu? Então tá. Agora deu. Vocês estão vendo minha tela, gente? Já posso começar? Sim, aparecendo as anotações do próximo. Não sei se é assim que você quer que mostre. Eu não sei exatamente. Eu também não tenho anotação, mas seria melhor se não fizesse isso, né? Talvez assim. Maybe not. Bom, gente, é isso, né? Isso, né, gente? Vocês vão ficar vendo o próximo slide como um spoiler, né? É isso. Mas, enfim, gente, o que eu vou falar hoje sobre os mitos, e talvez não só le mythes, et non seulement les mythes, mais... Eu acho que está vindo uma tradução no nosso canal. Bom, então vamos lá. O que eu vou falar sobre hoje é uma palestra que eu chamo de uma palestra polêmica, porque eu falo um pouquinho sobre os mitos da cozinha tradicional. E, basicamente, da onde eu venho, né, com essa palestra e da onde eu tirei talvez o estofo, né, as informações que eu vou compartilhar hoje com vocês. Embora eu seja intérprete há muitos anos, eu tenho, como a Dani falou, um canal no YouTube que se chama Elegante Preguiçosa, e esse canal foi muito ativo a partir de abril de 2017. Na verdade, entre 17, 18 e 19, o canal, a gente tinha receitas praticamente uma vez por semana. On avait des recettes pratiquement une fois la semaine. Com a pandemia, nós acabamos parando aí de fazer as receitas, o mundo mudou, talvez voltemos, mas enfim, é um canal muito pequenininho, são 3.000 inscritos ao todo, mas é um canal que já tem mais de 150 vídeos, afinal foram 3 anos de produção, e perto de 160 mil visualizações. Então, essa experiência toda, né, com esse canal aberto para o mundo, né, que é o YouTube, e conversando aí com as pessoas que escreviam, eu comecei a notar um padrão muito incrível, que às vezes, acho que antes dessa experiência me passava despercebido, que é exatamente essa reação que as pessoas têm cada vez que você vai fazer uma receita que, teoricamente, é uma receita considerada tradicional. E a reação das pessoas é muito
é muito forte, é muito visceral, né? E os sentimentos variam muito, né? Um pouco de decepção, é surpresa, é um pouco de desprezo, indignação, raiva. As pessoas têm uma relação muito visceral com a comida, mas também muito fervorosa. E existe quase uma religião do que é essa cozinha tradicional. E por isso as pessoas respondem muito sobre o que é e o que não é tradicional, o que pode e o que não pode, com realmente crenças que são um pouco baseadas na fé. E estabelecendo um pouco, né, essa relação entre essa crença na tradicionalidade, quase como uma crença religiosa, eu me lembrei muito de um julgamento histórico no mundo, que é o julgamento de Scopes, que é conhecido como julgamento do macaco. Esse julgamento aconteceu em 1925, no estado de Tennessee, pouco antes do julgamento, que começou mais ou menos no meio do ano, perto de julho, o estado de Tennessee havia aprovado uma lei, que é a lei de Butler, ou Butler's Act, que basicamente falava que seria ilegal para qualquer professor que desse aula numa universidade ou numa escola pública do estado ensinar qualquer teoria que negasse a história da divina criação do homem, conforme era ensinada na Bíblia, e que ensinasse que o homem descendia de uma ordem inferior dos animais. Então, uma lei que basicamente colocava em xeque o estudo do evolucionismo versus criacionismo. Um professor lá de uma escola do Tennessee, que na verdade era um professor de matemática, de física, de química, e que foi jogado lá numa aula de biologia da escola, usando um livro didático que falava sobre Darwin, e muitas, enfim, existe aí como a parte, pessoas que falam que isso foi um movimento intencional para provocar o debate, mas enfim, ele vai dar uma aula sobre a evolução do homem a partir da teoria de Darwin e é colocado em julgamento. O julgamento tem uma comoção aí de ambos os lados. Para a acusação é chamado o William Bryan, que na época já havia concorrido à presidência há 3 anos, era uma pessoa muito preeminente, um liberal conservador muito conhecido, e para a defesa, para a acusação o Bryan, e para a defesa o Clarence Darrow, que era um advogado também muito proeminente e ateu. E o advogado, Darrow, começa a tentar rolar testemunhas aí da área científica, e o júri, também muito mancomunado aí com toda a lei do Tennessee, recusa todas as testemunhas e vai recusando, e vai recusando, e vai recusando, até que o Darrow resolve chamar o próprio William Bryan para depor. E o Bryan, as pessoas falam, não vai, mas o Bryan fala, vai depor, e ele vai então, e na interrogação, o Clarence começa a perguntar sobre as coisas que estão escritas na Bíblia. Então, aquela história da baleia mesmo, foi assim que aconteceu. E o Bryan, muito feroz na sua crença, falando que sim, 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 até que o Darrow chega e fala assim, mas escuta, e essa coisa do dia? Deus criou o dia, o mundo em 6 dias, mas que dia é esse? Porque, olha, se o Deus criou o sol só no 4º dia, esse dia que ele criou era dia de 24 horas, porque esse dia de 24 horas é um dia solar, né? E aí o Darrow começa, não, mas enfim, qual é a diferença? Pode ser 24, pode ser 25, pode ser 23, e aí, na verdade, é quando o julgamento dá uma virada importante, porque ele fala assim, bom, mas se pode ser ou 24, 23 ou 25, tudo é uma questão de interpretação. Enfim, o julgamento, o Scopes, só para vocês saberem, continua se dando mal, ele é condenado, mas com uma pena muito mínima, e a lei de Butler só é revogada
40 anos depois, em 1967. De qualquer forma, foi um julgamento muito importante e que falava de interpretação, e a partir daí as coisas mudaram muito na própria interpretação do que era possível ser ensinado ou não. E por que toda essa comparação com a interpretação? Bom, primeiro porque é um tópico que eu acho que nos é muito caro, afinal, é isso que nós fazemos. Mas segundo, porque também as receitas tradicionais têm muito do que é a interpretação de onde elas estão em tempo e espaço, né? Primeiro, uma divergência grande de medidas, né? Minha mãe é neta de italianos, e ela tem algumas receitas que ela fala, né, essa receita é um pires disso, um pires daquilo, um pires daquilo, que pires, né? Qual é o tamanho desse pires? Se a gente entra na internet, mesmo hoje, e aí eu nem estou falando de uma coisa histórica, você pega um prato raso, ele varia entre 23 e 25 centímetros. Eu achei maravilhosa essa definição que eu tenho aqui do copo americano, porque nas receitas do Brasil é muito comum ter o copo americano. Aí o copo americano tem 129 mililitros, quando enchido até a borda, mas isso só vale quando for um copo multiuso da Nadir Figueiredo no código X. Será que todas as pessoas que falam numa receita no copo americano estão falando disso? Aí você pode falar, mas aí você está, né, complicando, isso é uma porção normal, mas aí a gente tem o fator histórico. Nós sabemos que, historicamente, e as receitas são uma evolução de tempo e espaço, as porções têm aumentado, nós temos comido mais. Então, o que é uma porção? O que é um punhado? O que é uma pitada? Aí você pode ainda falar, bom, ok, então, na receitas mais dos salgados, isso pode ser verdade, mas os doces não, a doçaria é muito mais precisa, então o que está numa receita é verdade, é uma coisa que a gente pode confiar. Também não, e de novo, ainda falando de medidas, um ovo, o ovo médio, você fala, a receita tem um ovo grande, um ovo pequeno, um ovo médio, mas se vocês olharem as definições, todos eles variam de tamanho. Ah, Laila, mas na doçaria moderna, o ovo não é um ovo inteiro, é um ovo pesado. Ok, mas essa receita veio do quê? Veio do sistema imperial, veio do sistema métrico, e quando essa medida é convertida, será que se faz a diferença de que 50 gramas, por exemplo, corresponde a 1,7637 onças? Ou será que tudo isso é um valor aproximado? Ah, mas, de novo, você está chegando no limite de um detalhe. A gente fala de receitas tradicionais um pouco mais no macro. Então, vamos conhecer algumas receitas tradicionais. Eu selecionei aqui de três lugares diferentes, só a título aí de comparação. E a gente começa com o pesto. O molho pesto, um molho famosíssimo aí, de origem genovesa, e aí quando a gente procura, né, uma descrição do pesto, a primeira coisa que aparece é o seguinte: a cidade italiana tem tanto orgulho do seu pesto que todas as famílias possuem uma receita própria. Ora, se é uma receita tão tradicional e tão imutável, como é que a gente pode ter aí cada uma receita própria? E o mesmo site que coloca isso faz uma receita do legítimo molho pesto. E aí, nos ingredientes, a gente tem, de novo, 2 xícaras de chá de que tamanho, e de manjericão, e meia xícara de chá de que tamanho, de pinhole, mas pode substituir por nozes. Ah, mas a minha nona ficaria absolutamente chocada com essa informação. Mas é a receita tradicional que eu tenho. E o cozido português? Eu caí na besteira de fazer no meu canal uma receita de cozido à portuguesa.
E meu filho mora em Portugal, dizem que os amigos estavam vendo o canal e eu coloquei um frango e o amigo fez, não, frango no cozido português não pode. E aí a gente pega nas receitas tradicionais aí, a primeira receita escrita de cozido veio de Portugal em meados do século XVII. Nessa época, ela já menciona um cozinho espanhol, que é a olla podrida. Se vocês virem os ingredientes, nós falamos de carne de vaca, galinha, perdiz, pombos, coelho, orelheira, chouriço, linguiça. Então, esse cozido tradicional é trazido a Portugal, adaptado com os enchidos que havia na época. Na verdade, a cozinha, gente, é também um reflexo do mundo em que ela está inserida, em tempo e espaço. Na guerra, muitas cozinhas adaptadas. E a ideia do cozido, aqui são 3 fotos de cozidos tradicionais portugueses, vocês vejam as diferenças que existem entre eles, todos muito tradicionais. E na questão do cozido, particularmente, se você viaja geograficamente, você tem o cozido da França, o cozido da Bélgica, o cozido da Itália, o próprio cozido espanhol e o cozido brasileiro, que geralmente vai com abóbora, né? Enfim, são os ingredientes que você tem à sua mão. E se a gente chega na cozinha brasileira, a gente tem, né, a receita tradicional de uma moqueca. Que moqueca? É a moqueca baiana? É a capixaba? A capixaba não leva leite de coco, não leva dendê, a baiana leva. Dizem, enfim, existe uma teoria histórica que quem levou a moqueca, a criação da moqueca capixaba, foram baianos que saíram da Bahia, foram para o interior do Espírito Santo e, não achando os ingredientes, fizeram uma adaptação. E o nosso arroz com feijão, né? A receita tradicionalíssima do Brasil, arroz, feijão, primeiro, é arroz, feijão e farinha ou sem farinha? Na sua casa tem farinha ou não tem? E o seu arroz é um arroz que vai com alho e cebola, só com alho e cebola? Quando ele vai com alho e cebola, você refoga quem antes, o alho ou a cebola? E o feijão? É o feijão carioca ou o feijão preto? Enfim, gente, essa coisa da tradicionalidade, e eu não acho de forma alguma que a gente deve desprezar a receita tradicional e a culinária tradicional, eu acho que elas são importantíssimas. Mas assim como a língua, e não sei se vocês notaram, a receita que tinha do cozido português, com uma escrita completamente diferente do que a escrita que a gente tem hoje, as coisas evoluem, elas são adaptadas, então é importante a gente conhecer, mas é importante também a gente saber localizar e a gente saber adaptar. Uma receita não pode ser nunca um impedimento. E a gente tem que valorizar o nosso gosto. Olha, eu gosto de um molho pesto com um pouco mais de alho, um pouco menos alho. Esses guardiões, esse bastião de você falar, não, isso é minha receita e essa receita no mundo não muda, é uma coisa, os países são muito grandes, as famílias são muito diferentes, as coisas são maiores do que o nosso mundinho. E quanto mais a gente aceitar, mais a gente conhecer, mais talvez a gente vai ser magnânimo com o outro, entender as diferenças e entender que, embora as tradições são maravilhosas, a Alexandra falou no começo, né, das histórias dela, de criança, do que era bacana para ela, mas a gente entender que isso são memórias pessoais, não sociais, e certamente não de um país inteiro, nem no tempo e nem no espaço. Então, gente, na nossa vida profissional, nos textos e também na culinária, interpretar sempre. E para deixar aí vocês com uma aguinha na boca para poder
talvez ousar ou ser mais criativo, ou adaptar receitas que talvez sejam mais a gosto de vocês. Eu deixei aqui 3 receitas de alguns dos pratos que eu mencionei nessa palestra, o pesto cozido e a moqueca, e vocês vão olhar que nesses links não há só uma receita, mas muitas mesmo. E é isso. Eu vou parar, compartilhar e voltar para vocês.